Olá, queridos irmãos, peregrinos e peregrinas que estão participando dessa jornada bíblica, também chamada Peregrinos. É uma graça de Deus nós estarmos juntos nessa jornada para estudarmos e aprendermos um pouco mais sobre a nossa história de salvação. Nossa história de salvação é linda, minha gente. E é digna de nós nos debruçarmos sobre ela, pois assim nós amamos mais a Deus, porque muitos não o amam porque não o conhecem, e muitos também, mesmo achando que o conhecem, ainda não o conhecem profundamente para amá-lo verdadeiramente. E assim eu quero hoje trabalhar com você nessa jornada. Eu quero já convidar você que de repente está chegando neste 17º dia da jornada, ou você que já está desde o primeiro dia, a pegar aí aqueles elementos básicos de quem faz uma peregrinação, né? Você não pode esquecer a sua água, né? O seu caderninho ou a sua caderneta, a sua folha de anotações, a Bíblia, né? Porque é uma jornada bíblica, então nós precisamos estar com a Bíblia para trabalharmos essa história de salvação dentro da Palavra de Deus e, sobretudo, um coração aberto para entender aquilo que Deus nos quer falar em cada versículo, em cada capítulo que nós vamos nos aprofundando. É lógico que nós não conseguimos esgotar todo o assunto, pois a história de salvação ela é muito extensa e cheia de riquezas, de elementos que nos fazem cada vez mais acreditar que nós somos amados por Deus. E por isso, Ele nos quis salvar através do Seu Filho Jesus. Bom, mas vamos lá, vamos rezar, vamos nos colocar na presença de Deus. Eu não disse, né, mas eu sou Flávio Pinheiro, missionário da comunidade Canção Nova. Me apresento a vocês e vou estar aqui, né, nesse breve momento, nesse 17º dia da jornada, para partilhar com vocês sobre dois temas muito importantes na nossa história de salvação. E assim nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom, iniciando então a nossa partilha de hoje sobre a nossa história de salvação, a história de salvação da humanidade, eu quero trazer para vocês alguns elementos da Palavra de Deus, algumas passagens que vão reforçar essa fé que nós temos, que existe um Deus e que esse Deus não é alheio a mim. Esse Deus, Ele é atento a cada situação que se passa em minha vida, na vida dos meus, na vida e na história da humanidade. É um Deus que Ele intervém nas diversas fases da história dessa humanidade, mas Ele continua intervindo na minha, na sua história a cada dia. E eu já quero começar aqui trazendo a primeira passagem, que é a passagem do livro do Evangelho de São João, capítulo 11. E eu não vou pegar a passagem inteira, mas já quero adiantar para você que essa passagem ela fala da ressurreição de Lázaro. E aí eu vou dar uma pincelada aqui em alguns pontos para que você possa entender esse contexto e o que está por trás dessa passagem. Na verdade, o que nós podemos tirar de elementos salvíficos daquilo que o Senhor quer nos dizer hoje, daquilo que é muito claro para as nossas vidas.
talvez não tão claro ainda, mas é por isso que nós estamos aqui nessa jornada bíblica, para clarear, para esclarecer, para dar um entendimento melhor daquilo que é a nossa história de salvação. Contextualizando, Jesus era um judeu, um homem bom, um homem verdadeiro, um homem autêntico, e foi enviado por Deus, Deus Pai, que viu a situação da humanidade, uma humanidade perdida, uma humanidade cada vez mais em decadência e que cada vez mais se afastava do seu Criador. A partir lá do Gênesis, como começamos essa jornada bíblica, vocês puderam ver, nós pudemos ver aquela ruptura quando Adão e Eva pecaram lá no paraíso, quando perderam toda aquela graça de estar num lugar onde eles tinham tudo ao seu alcance, mas pelo pecado da desobediência acabou-se perdendo todas as, vamos dizer assim, as regalias, né? Ou os direitos que nós tínhamos quando o mundo surgiu, quando Deus resolveu criar o homem. Deus deu ao homem liberdade, Deus deu ao homem vida plena, Deus deu ao homem um lugar lindo, maravilhoso para ele estabelecer-se como homem nesta terra. Deus deu ao homem autoridade sobre todas as criaturas, né? E tudo isso nós podemos ver lá no início da nossa história, lá no Gênesis, quando Deus cria o homem. Depois vem a mulher, né? E a mulher também goza, né? Desfruta de toda essa graça, né? E o homem ali feliz também por ter a sua companheira ao lado dele, a pessoa que o completava, aquela que era osso dos seus ossos, carne da sua carne. Enfim, o mundo era maravilhoso, estava tudo planificado ali naquele jardim do Éden, e assim o homem poderia viver o resto da sua vida. Porém, entra o pecado, entra a desobediência, entra aquele momento onde o homem, a mulher, primeiramente é seduzida pela serpente, e aí as coisas começam a entrar em desordem. A partir desse momento, a partir do momento que o homem e a mulher ali escolhem, né, por romper com Deus. E aí entra também algo que nós hoje passamos, a morte, né? Então hoje nós vivemos a morte. Por quê? Porque é fruto do pecado. Tanto é que a palavra vai dizer que o salário do pecado é a morte, né? Quando nós recebemos um salário, né, nós somos, entre aspas, gratificados por algo que a gente tenha feito, por um trabalho executado, por alguma ação feita. Nós recebemos um salário, um ordenado. Nesse caso, o salário do pecado cometido foi a morte. A morte entrou no mundo através do pecado. E assim nós lemos esse evangelho que vai falar não somente da morte, mas da ressurreição de um homem que era amigo de Deus, que era amigo de Jesus. Jesus tinha um carinho imenso por Lázaro. E nós vamos ver aqui nessa história contada em João 11, a partir do capítulo 1, que Lázaro e as suas irmãs Maria e Marta moravam em Betânia. E Betânia era um lugar de aconchego para Jesus. Nós sabemos, em outras partes das Escrituras, vai nos dizer que Jesus, né, gostava ali de estar na casa dos amigos, né, nessa casa que era Betânia, lá em Betânia, né? E de certa forma a gente vê também que essa família acolhia Jesus,
acolhia o Filho de Deus. E não somente acolhia, mas eles tinham essa amizade com Jesus. Essa amizade que os fazia próximos, que os fazia íntimos. Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender é que lá atrás o homem quebrou essa amizade com Deus. Na minha história de salvação existe essa ruptura, não somente lá em Adão e Eva, mas também na minha vida. Quantas vezes eu rompi com Deus? Quantas vezes eu deixei Deus de lado e preferi o mal, preferi o pecado, preferi as obras más. E isso, de certa forma, afetou a minha amizade com Deus, afetou o meu relacionamento com Deus, e por isso eu sofri as duras penas por conta dessas situações. Com certeza, você em algum momento da sua vida, você também pode ter acontecido essa experiência da ruptura, né? Repetindo aquilo que aconteceu lá atrás. Talvez não de forma tão desastrosa ou de uma forma, como que eu posso dizer assim, que te prejudicasse tanto, mas pecado é pecado. E quando nós entramos no pecado, quando nós nos decidimos pelo pecado, nós rompemos com Deus. Não dá para ter vida com Deus e viver no pecado. São duas coisas que se separam como o óleo e a água. Não se misturam. Por isso, uma vida em pecado vai me levar cada vez mais a essa morte, que nem sempre é uma morte física. Lógico, nós sabemos que também o pecado pode levar você a uma morte física, né? Por exemplo, nós vivemos na década de 90, ou até mesmo antes, né? Na década de 80, nós vivemos situações difíceis com relação à AIDS, né? Porque as pessoas vivendo um sexo desregrado, sexo fora do casamento, enfim, tantas coisas, essas pessoas foram sendo contaminadas por conta não somente do vírus, mas da enfermidade, né, na verdade, e não somente por isso, mas também pela vida de pecado que elas levavam. E você talvez tenha visto, né, hoje, graças a Deus, a ciência avançou muito e existem remédios, né, que fazem a pessoa que tem a AIDS viver uma vida mais longa, mas antigamente nós não víamos assim. As pessoas faleciam, né, elas definhavam, elas iam sendo como que destruídas no seu organismo, porque a AIDS afetava ali o seu sistema imunológico e a pessoa acabava vir a falecer. Enfim, estou falando isso tudo para enfatizar que o pecado, ele me leva a uma ruptura com Deus e, consequentemente, ele me leva a uma morte espiritual e também, possivelmente, uma morte física, né? E aí nós nos deparamos aqui com a história de Lázaro. Como eu falava para vocês, né? Lázaro era amigo de Jesus. Lázaro era alguém muito próximo a Jesus, assim como suas irmãs Marta e Maria. E aí Jesus estava numa localidade distante de Betânia e de repente ele recebe a notícia de que Lázaro está enfermo. Só que Jesus, como Deus, né? Ele sabia que aquela enfermidade não era uma enfermidade simplesmente que ia tirar a vida de Lázaro, mas que Jesus tinha um propósito ali. A glória de Deus ia ser vista através da ressurreição de Lázaro por todos aqueles que o cercavam, né? Então, vou chegar aqui já
na parte onde Jesus chega, né, depois de ter recebido a notícia do seu amigo que estava doente, né, pediram a ele que fossem até Lázaro, mas ele preferiu aguardar. E aqui vai dizer lá no versículo 17, a chegada de Jesus já havia 4 dias que Lázaro estava no sepulcro. Pensa só, 4 dias ele já estava ali, né, no sepulcro, já fedia mal, né? Então imagine um cadáver dentro de um sepulcro fedendo, e Jesus chega ali, e aí vai dizer a palavra assim: ora, Betânia distava de Jerusalém cerca de 15 estádios. Não era tão longe, mas era um pouco distante, né? 15 estádios aqui, na nota de rodapé, vem dizer que é mais ou menos uns 3 quilômetros, né, de distância. Então, vamos dizer que era uma cidade vizinha ali, né, que Jesus estava. Muitos judeus tinham vindo a Marta e Maria para lhes apresentar condolências, né? As pessoas foram chegando ali para dar os sentimentos ali, estar ao lado de Marta e Maria por ter perdido aquele irmão, né? Mal soube Marta da vinda de Jesus, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, estava sentada em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei também agora que tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Então, primeiramente, um ponto importante que eu falei da história de salvação. A primeira coisa, a amizade com Deus. O homem que rompe essa amizade com Deus, mas que o Senhor lhe dá uma nova chance, né? Deus lhe dá uma nova chance, enviando o seu filho para refazer essa amizade. Esse é o primeiro ponto importante que eu quero tocar aqui já para dizer para você. Você que está nessa vida sendo talvez influenciado por outras coisas que não te levam a Deus, que te afastam de Deus, que rompem essa sua amizade com Deus. A primeira atitude nossa é nos aproximarmos, porque aqui eram amigos de Jesus, e os amigos de Jesus sempre são socorridos por Ele, sempre são socorridos por Ele. E um segundo ponto, o segundo ponto é que a fé que eu tenho que ter em Jesus, ela precisa me mover para o impossível. Olha o que diz aqui a Marta, né? A irmã de Lázaro. Ela diz: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas, vem o mas, né? Sei também agora que tudo que pedires a Deus, Deus te concederá. Olha a fé de Marta aqui, né? Amizade com Deus. Primeiro, ela era amiga de Jesus, e sendo amiga de Jesus, ela caminhava na fé. Ela tinha fé. Ela sabia do poder de Deus. Ela sabia do poder que Jesus tinha. E ela sabia, inclusive, que Jesus, chegando mesmo 4 dias depois do falecimento do seu irmão, estando ele já fedendo no sepulcro, Jesus era capaz de ressuscitar o seu irmão. Ela talvez nem pensasse na ressurreição, mas ela sabia o seguinte: Jesus, o que tu pedir a Deus, Ele vai te conceder. Não sei o que se passava no coração de Marta, né? Talvez ela pensasse assim, dizendo que
tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Talvez ela esteja mencionando aqui a salvação do seu irmão, né? Ou talvez a ressurreição mesmo. Ela sabia que Jesus poderia ressuscitar o seu irmão, porque Jesus era Deus e ele tinha esse poder. Bom, continuando aqui. Disse-lhe Jesus: teu irmão ressurgirá. Olha só porque eu disse, talvez ela pensasse na ressurreição. Porque nesse ponto aqui, a gente vê que Marta espera sim a ressurreição, mas não a ressurreição que Jesus pretendia fazer ali na presença de todos que estavam. Mas ela diz assim, respondeu-lhe Marta: sei que há de ressurgir na ressurreição no último dia. Aí Jesus responde: eu sou a ressurreição, e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Até aí eu creio que Marta está pensando naquela ressurreição do último dia, pois ali os cristãos já tinham essa expectativa da ressurreição no último dia. Então ela não era alheia a isso, mas Jesus falava de uma ressurreição física ali naquele momento. E por isso ele diz que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, ali ela confirmou a fé de Marta. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ali ela confirmou também a fé de Lázaro. Ele confirmou a fé de Lázaro por estas palavras: e todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Jesus completa. Aí a pergunta para fechar aquele momento ali e para Jesus partir para aquilo que ele desejava fazer. Crês em mim? Crês em mim? Ele pergunta. E aí Marta responde: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. Olha a profissão de fé de Marta aqui. Ou seja, eu tenho uma amizade com Deus. Isso não basta, eu preciso crer em Deus. Você consegue ser amigo de quem você não confia? Você consegue ser amigo de quem você sabe que de repente vai te trair ou não vai te ajudar num momento de dor, de dificuldade? Dificilmente você seria amigo de uma pessoa assim. Mas não é o caso de Marta aqui nesse evangelho. Marta sabia que Jesus era o Filho de Deus e ela tinha fé no que ele podia fazer. Por isso, a palavra vai dizer: ela foi chamar a sua irmã Maria, dizendo-lhe baixinho: o mestre está aí e te chama. O ambiente, o cenário já estava preparado. Tudo estava preparado para acontecer o milagre, para acontecer o impossível. Imagine um cadáver fedendo e esse cadáver ser capaz de levantar. O cenário estava pronto e todos precisavam ali presenciar. Por que todos precisavam presenciar? Porque aquela enfermidade que causou a morte de Lázaro não era simplesmente para que ele morresse e fosse sepultado, mas era para demonstrar a glória de Deus, a glória de um Deus que nos ama. Como eu falava no início, a nossa história de salvação ela é toda permeada pelo amor de Deus, esse amor de Deus ciumento, esse amor de Deus que é capaz de ir nas profundezas para resgatar aqueles que Ele ama. Assim sou eu, assim é você, assim somos nós. Deus
veio ao mundo através de seu Filho Jesus para salvar a humanidade que estava morta porque pecou. A humanidade estava condenada à morte, e não uma morte simplesmente física, mas uma morte eterna, onde homens e mulheres não teriam mais chance nenhuma de entrar para o céu. Mas Jesus abre as portas do céu para todos aqueles que se achegam a Ele, para todos aqueles que cultivam a sua amizade para com Ele, para todos aqueles que creem nele. Por isso que Ele diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Continuando a palavra, Marta chama Maria. Maria ouve o chamado dela, levanta-se imediatamente e vai ao encontro de Jesus. Quando ela vai ao encontro de Jesus, ela se depara ali com algumas pessoas também que estavam naquele ambiente. E aí essas pessoas vão dar os pêsames e tudo mais ao ver Maria. Só que eles seguem a Maria, crendo que ela ia para o sepulcro simplesmente chorar a morte do seu irmão. É o que a palavra vai dizer aqui. Quando, porém, Maria chegou onde Jesus estava e o viu, lançou-se aos seus pés e disse-lhe: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mais uma vez, ela fala, ela confirma aquilo que Marta já tinha dito para Jesus. Porque as duas criam em Jesus. As duas tinham fé que se ele estivesse lá, o irmão não teria morrido. Lázaro não teria morrido, pois Jesus tinha curado a sua enfermidade, impedindo a sua morte. Ao vê-la chorar assim, como também todos os judeus que a acompanhavam, Jesus ficou intensamente comovido em espírito e, sob o impulso de profunda emoção, perguntou: onde o puseste? Olha só, minha gente, todo o enredo ali dessa história, Onde o puseste? E aí elas respondem que para que Jesus venha ver, para que Jesus possam segui-las para ver onde elas puseram o corpo de Lázaro. Jesus pôs-se a chorar. Olha só, minha gente, na nossa história de salvação, muitas vezes na nossa vida nós nos deparamos com situações que nós achamos que Deus é um carrasco. Por que Deus me faz sofrer? Por que o Senhor isso? Por que o Senhor aquilo? Por que me permitiu essa doença? Por que eu estou passando por isso? Tantos são os porquês, Mas nós, muitas vezes, não sabemos ou não temos consciência de que Deus chora quando nós sofremos. Porque o sofrimento não é algo querido por Deus. Deus até permite que nós soframos. E no sofrimento nós até podemos aprender muitas coisas. Mas não é vontade de Deus. E Deus muitas vezes chora a nossa dor. Deus se comove com a nossa morte. A morte que vai acontecendo quando eu me afasto, quando eu não quero saber de Deus, quando eu abandono a igreja, quando eu falo mal do outro, enfim, quando eu peco. Deus sofre. Deus sofre. E aí, continuando o enredo aqui, aqueles que estão ali percebem que Jesus está chorando. E eles percebem que Jesus amava aquele homem, Jesus amava Lázaro. Por isso ele chora. A misericórdia de Deus se externaliza, já estava ali, Porque Jesus é a misericórdia do Pai, É a imagem da misericórdia do Pai para com a humanidade. Mas quando Jesus chora, aquilo
tem uma força maior, demonstra o amor, o carinho, o afeto que Jesus tinha por aquele homem. E tomado novamente de profunda emoção, Jesus foi ao sepulcro. Era uma gruta coberta por uma pedra. Jesus ordenou: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois há 4 dias que ele está aí. Respondeu Jesus: eu não te disse, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. Levantando Jesus os olhos ao alto, disse: Pai, rendo-te graças porque me ouvistes. Eu bem sei que sempre me ouves, mas falo assim por causa do povo que está em roda, para que creiam que tu me enviastes. Depois dessas palavras, exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora! Lázaro, vem para fora! E o morto saiu, tendo os pés e as mãos ligados com faixas e o rosto coberto por um sudário. Ordenou então Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Minha gente, olha que palavra forte para nós. Nós que caímos, nós que rompemos essa amizade com Deus, nós que fraquejamos na fé, Deus está ao nosso lado para nos resgatar, para nos ressuscitar. Esse é o objetivo maior. Jesus veio para salvar a cada um de nós, não para nos condenar. A própria palavra nos diz isso claramente. Ele veio para nos salvar. Ele não veio para nos condenar. E hoje nós precisamos viver este processo de ressurreição nas nossas vidas. Quantas pessoas estão morrendo na fé? E cada vez, deixa eu ser sincero com você, cada vez mais nós vamos ver mortos-vivos neste mundo. Por quê? Porque as pessoas estão cada vez mais distantes de Deus. As pessoas estão cada vez mais lavando as mãos para dizer assim: eu não quero saber de Deus. Assim como Pilatos fez, né? Quando foi posto ali, Jesus e Barrabás, ele lavou as mãos e disse: tá aí, vocês é que decidiram. O mundo está assim, cada vez mais afastado de Deus. E sabe, quando eu me afasto de Deus, eu estou jogando fora a oportunidade que Deus nos deu de salvação. A minha história é uma história de salvação e não de perdição. Queria que você repetisse isso. A minha história é uma história de salvação e não de perdição. Independente do que você viveu até hoje, a sua história é uma história de salvação e não de perdição. E aí, para finalizar, a gente fala aqui também um pouco da transfiguração, que é aquele evento que acontece quando Jesus vai orar, no monte com Pedro, Tiago e João. E ali, no momento de oração, o rosto de Jesus e as suas vestes se transformam, se transfiguram e tornam-se resplandecentes de brancura, como diz a palavra. Aqui, fazendo um link com a ressurreição, esse link de Lázaro morto ali, fedendo, um cadáver dentro de um sepulcro, um processo que todos nós vamos viver por conta do pecado que nós herdamos e que nós cometemos, Mas aqueles que vivem na fé receberão um corpo glorioso. E nessa transfiguração aqui, que vai dizer de como Jesus ficou, o seu rosto,
as suas vestes tornaram-se resplandecentes. E ali ele falava com Moisés, com Elias, que apareceram envoltos em glória, e falavam também da morte dele, que havia de se cumprir lá em Jerusalém. Mas ali já era uma prefiguração daquele corpo glorioso do Cristo, que ele receberia após a sua morte, e ressurgindo, ele daria testemunho de que todos nós que morremos com ele também ressurgiremos na glória de Deus. Todos nós passaremos por essa transfiguração. Todos nós morreremos. Está aí cada vez mais evidente que o mundo não nos traz segurança, até os cientistas tentam prolongar a vida, mas a própria palavra vai dizer: quem é capaz de prolongar a sua vida um só dia? Ninguém, nenhum de nós. É Deus quem sabe o momento, a hora. Então, quando eu entendo a minha história de salvação, entendo que Deus me ama, que Ele veio ao mundo através de seu Filho para me redimir dos meus pecados e me devolver a salvação, eu entendo que o mundo não acaba aqui. As coisas não vão acabar aqui. Se eu caminho na amizade com Deus, como eu dizia lá, né? Se eu caminho na fé, o justo viverá pela fé. Eu consigo alcançar essa transfiguração, essa ressurreição. É nisso que nós cremos. É nisso que nós devemos nos aprofundar. Entender que porque Deus me ama, essa vida passageira vai passar, né? Passageira vai passar, é até redundante. Mas só para dizer para você, não se apegue às coisas dessa vida, pois há algo muito melhor e muito maior depois dela. É a ressurreição. Então lute, busque viver plenamente aqui em Deus, a amizade com Deus, a viver essa fé, uma fé encarnada, uma fé que tem raiz, que me move a buscar essa vida eterna, a buscar essa ressurreição. E assim nós poderemos ver: Lázaro morreu e ressuscitou fisicamente, mas eu creio que pela amizade que Lázaro tinha com Deus, ele também ressuscitará. Ele ressuscitará, e assim também deve ser um desejo meu e seu. A ressurreição, a vida eterna. Senhor, nós clamamos que Tu nos dê a graça de uma amizade sincera contigo, Senhor. Nós somos imperfeitos, nós trazemos em nós a marca do pecado, nós trazemos em nós a marca da ruptura com Deus, mas nós queremos, Senhor, estar cada vez mais próximos de Ti. E se hoje, Senhor, nós somos apenas cadáveres sobre esta terra, ressuscita-nos. Chama a cada um de nós a vida e vida plena, Senhor, para que vivendo plenamente aqui na terra, nós possamos alcançar um dia a vida plena no céu, a vida eterna. É isso que nós queremos, Senhor. Ressuscita, Senhor Jesus, aqueles que foram mortos em seus casamentos, aqueles que foram mortos pelos vícios, que estão aí parecendo vivos sobre esta terra, mas na verdade são como cadáveres. Ressuscita, Senhor, chama cada um. Assim como Tu chamastes Lázaro e ele saiu daquele sepulcro, que nós, Senhor Jesus, possamos também abandonar os sepulcros que nós
nos enfiamos em vida, abandonar os sepulcros que nós entramos em vida, Senhor. Que de nós, ao invés do cheiro de um cadáver, possa exalar o odor de santidade. É o que nós te pedimos, Senhor. Dá-nos esta graça. Obrigado, Jesus. Obrigado por esta graça. Amém. Agradeço a você que acompanhou esse 17º dia da jornada bíblica Peregrinos. Nós teremos ainda aí alguns dias pela frente. Vale a pena você nos acompanhar e perceber que a sua história de salvação é linda. Então, não perca os próximos episódios. Se você não viu os anteriores, pode acessar e ver. E também, se você puder, divulgue essa jornada bíblica para que mais pessoas possam alcançar o entendimento do amor de Deus em sua história de salvação. Deus abençoe e até mais.